Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, entre 9 de cada 10 funcionários de call center de presídio. Conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Raíssa Pavon. Hoje não contamos com a presença do Anthony nem com a presença da Luísa, estão aí com compromissos e situações para resolver urgentes. E hoje nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente em razão de uma situação que a gente viu, né? Trancamos a nossa pauta porque a gente percebeu que estão se tornando muitíssimo frequentes os golpes envolvendo nomes de advogados. Então a gente decidiu fazer aí um pupurri de segurança digital. Vamos falar um pouquinho desses golpes contra advogados, vamos falar de golpe envolvendo agora o Pix via boleto, que entrou agora em vigor há pouco tempo. Vamos falar do Pix por aproximação, também algumas medidas de segurança para evitar ser vítima dessa fraude. E vamos trazer uma promoção também, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Animada. Tem que se cuidar, né? Agora com esses golpes aí de falso advogado. Teve gente que andou essa semana, eu tô acompanhando umas mensagens aqui, andou tomando golpe aí de R$1.000, R$2.000. Tá complicado, gente. Nós estamos no meio do mês ainda, pô. R$1.000 faz diferença. Puxa, Bastante. aí resolve meu dia. Mas eu tenho percebido também que tá crescendo muito os golpes, cara, se passando por advogados. Então, hoje o que a gente precisa, de fato, discutir, descobrir, é como que eles estão tendo esses acessos, né? Porque Isso é muito bom, hein? Porque, cara, a suspeita que tá sendo levantada é que pode ser gente de dentro, inclusive, né? Então, é muita situação. Os tribunais? Sim, porque estão tendo acesso ao processo completo. É processo completo. Eu tenho clientes, assim, principalmente banco, né? O Banco do Brasil. De repente, um dia, todos os meus clientes que tive ação, ainda que ações diferentes, né? De tipos diferentes, contra o Banco do Brasil, todo mundo começou a mandar mensagem pra mim, falando assim, deu certo, então, o processo? Aí eu falei, como assim, né? Tô parado. Entendeu? Então, é bem complicado, né? Alguma coisa está acontecendo. A gente já tinha isso no INSS, para quem mexe com previdenciário sabe, né? Ixi. Eu O acompanhava. INSS sempre foi mais frequente, né? Só que assim, não era muita questão do golpe, era mais o assédio dos bancos querendo fazer o consignado. Às vezes o banco já sabia que seu cliente tinha ganhado o processo sem você saber. Rapaz, o banco já sabia até quanto ele ia ganhar de pensão ou de aposentadoria. O cliente não sabia ainda. Nem o advogado sabia. Mas também para quem é fora do direito e acaba sendo vítima dessas mensagens de golpes do falso advogado, como vem, por exemplo, com a cópia integral do processo ou com alguma... Mas às vezes não é só cópia integral do processo. Eu já vi em alguns casos, vem com um documento, mas que se alguém do direito olha, percebe que tem várias inconsistências naquele documento. Mas quem não é acostumado ali com a prática do dia a dia, acaba olhando e falando, nossa, realmente é uma intimação do Poder Judiciário, realmente eu vou ter que fazer isso aqui, e aí acaba confundindo. Diz que até desmantelaram uma quadrilha aí há pouco tempo que tinha 2 advogados envolvidos. Então, assim, advogado usando acesso para poder pegar as peças do processo para poder dar o golpe. Pensa Porque aí a gente tem acesso, né, ao processo. Pensa que loucura. Uhum. É sobre isso que nós vamos falar hoje, pessoal. Então, se você não segue a gente, já segue nas nossas redes sociais. @contra_out_law, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Estamos esperando o desbloqueio do Rumble para estrear nosso canal no Rumble, viu? Em breve estaremos lá também. Libera nós, Xandão. Libera nós. Segue também os nossos perfis lá no Instagram, gente. @rafaelchaia.dv, @oluisbino, @raissavpavon, @lufatim e @antony.adv. Esse é um podcast que tem apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Segue o perfil deles no Instagram, @anad.brasil, ou ainda acessem o site anad.org. Lembrando que é ANAD com 2 Ds de direito digital. Novos episódios em breve pra vocês, hein, gente? Estamos chegando no final da segunda temporada, da quarta temporada já, pelo amor de Deus. Estamos chegando no final da quarta temporada, quinta temporada em breve com novidades. E para comemorar o fim da quarta temporada, nosso próximo episódio é o último episódio da quarta temporada, nós vamos fazer uma promoçãozinha com vocês, hein? A Luísa fez essa brincadeira no episódio que eu não tava aqui. Vocês andaram botando as manguinhas de fora, tomando decisões sem a minha supervisão, mas vamos lá. Ela deu uma ideia que eu acho bem legal. Pro nosso público fiel, o primeiro comentário desse vídeo aqui no YouTube, hein? O primeiro comentário desse episódio no YouTube, que listar com sucesso todos os bonecos Funko Pop que já apareceram nos nossos episódios,
vai ganhar uma cópia do livro Golpes Digitais, Como Identificar, Prevenir e Agir contra Ameaças Virtuais, da editora Revista dos Tribunais. E vai autografado por todos os membros do podcast, hein? Então, quem comentar primeiro nesse episódio, todos os bonecos Funko Pop que já apareceram nos episódios do podcast, ganha esse livro. A gente vai entrar em contato para pedir o endereço e vai ganhar esse livro. A gente vai revelar o vencedor no próximo episódio, que é o último episódio dessa temporada. Então, corre lá. Eu achei que você ia falar que no último episódio ia ser o Já São 18 Horas em algum lugar. Não, esse vai ser o primeiro episódio da 5ª temporada. Esse vai ser o primeiro daqui. O pessoal tá querendo fazer um episódio tomando vinho. Aí o nome do episódio vai ser 18 horas em algum lugar. O pessoal, todo mundo tomando vinho aqui. Que horas são? 9 da manhã. Mas em algum lugar já são 18 horas. Em algum lugar já são 18 horas, né? Esse vai ser o primeiro da 5ª temporada. Ó. Ó o quê? Ficou gravado. Tá prometido, tá gravado. Tá prometido. Ah, vocês Tá que bebem, vocês tragam vinho. Eu vou trazer minha coca. Vocês que bebem. Eu não bebo, eu sou, então assim... Ah, eu também não. Eu bebo. Pouco. Eu gosto bastante. Então tá, a gente pensa. A gente Não nego, pensa não. em alguma coisa. Cara, vocês vinho é são bom. terríveis. Pessoal, o negócio é o seguinte. Muita gente se passando por advogado, entrando em contato com os clientes dos advogados, com os clientes dos escritórios, dizendo que houve sucesso na pretensão do processo, houve sucesso na ação, pedindo pagamento para levantamento de alvará ou coisa do tipo, e as pessoas estão caindo em golpes. E aí o advogado fica também nesse fogo cruzado, né? Porque quem que o cliente vai cobrar depois? É. Sim. O advogado. E aí? Que raios está acontecendo? Eu acho que passa por vários pontos de morosidade do Poder Judiciário que talvez façam com que as pessoas que recebam essa mensagem falem, nossa, graças a Deus, saiu e agora eu vou conseguir essa parcela. Mas também passa por uma perspectiva de entender um contexto social que faz com que as pessoas se movimentem nesse sentido. Então, como se tivessem achado um novo nicho de golpe, né? Poxa, achei aqui, tem essa morosidade do Poder Judiciário, as pessoas caem, elas não conhecem muito bem e enfim, as coisas vão se firmando nesse sentido. Eu já vi que o próprio Conselho Federal já se posicionou sobre, né, falando e fazendo, não é propaganda, mas uma campanha de conscientização. As próprias as seccionais da OAB também já se posicionaram e é importante que as pessoas compreendam que o Poder Judiciário como um todo... Poder Judiciário não, em geral as coisas não são tão... Elas não chegam tão simples quanto parecem. Então, sempre quando chega algo muito simples, muito fácil de acontecer, já é um sinal de alerta. Acho que esse é um primeiro ponto. E ter essa relação de confiança com o advogado que você contratou. E o advogado, em contrapartida, ter esse relacionamento próximo com o cliente também sempre é muito importante, né? Porque às vezes o processo demora muito e acaba ficando muito tempo afastado do cliente por uma questão natural, né? Você não vai ficar mandando mensagem toda vez, o processo está parado ali. Obviamente, um reporte uma vez na semana, ou no mês, dependendo, no mês, mas esse contato é importante. O que acontece é que as pessoas têm esse primeiro passo de querer fazer as coisas sem falar com o advogado que ela contratou. Exatamente. Não, e o modus operandi é muito interessante, né? Porque você tem que entender... A gente tem que buscar entender, na verdade, como é feito. Porque eles têm acesso a dados do processo e, de alguma forma, também têm acesso aos dados telefônicos do cliente. E também, muitas vezes, a foto do escritório ou do advogado. Então, quais os que eu já acompanhei, assim, que eu vi. Inclusive, comigo já aconteceu, né? De cliente chegar e falar assim, olha, falou que saiu a demanda nossa lá do Banco do Brasil e tal. Eu falei, não falei. Aí encaminhou a mensagem, como se fosse do escritório, entendeu? Uma mensagem falando assim, do escritório, processo número tal, contra fulano de tal contra o banco, e explicando o processo e fala exatamente isso. Ó, vai sair o nosso alvará, mas para sair a gente precisa pagar as custas do processo, que é tantos R$1.000. Então, você deposita tantos R$1.000 nessa conta e a sorte é que, nesse caso, o cliente veio falar comigo, falou assim, ó, confirma para mim. Imagina, e geralmente, somente contra banco, né? Dependendo, somente do banco, se for banco público, geralmente são pessoas mais velhas,
né? Que tem uma instrução um pouco menor. Assim, não uma instrução, mas um conhecimento digital um pouco menor, entendeu? É o hipossuficiente digital ou vulnerável digital que a gente chama. Exatamente esse ponto. E aí acaba que a pessoa ela tá mais suscetível ao golpe. Então, eles usam esses dados e a gente não sabe onde eles tiveram acesso, né? Por quê? Dado do processo, dado do cliente e, às vezes, os dados do escritório. Né? O telefone, ou uma foto do escritório, uma foto do advogado. Às vezes mandam até a íntegra do processo. É isso que assusta mais. A íntegra. Assim, a gente sabe que a maioria desses processos, quando a gente trata desse golpe, são processos públicos. Né? Mas alguém tem conhecimento deles, que eles existem. O cara não vai entrar e ficar pesquisando, né? Existe um conhecimento prévio. Mas da perspectiva do advogado, também, quando a gente fala desses golpes, é legal colocar que o advogado também precisa comunicar a ocorrência desse golpe, fazer um boletim de ocorrência, se usou a foto dele, se usou os dados dele, enfim. Também é importante. E isso acaba sendo feito de forma reiterada. Então, vários clientes recebem essa mensagem. Então, tipo, faz o seu boletim de ocorrência, não só o cliente, mas você também, que foi o afetado, né? Que isso pode, de alguma forma, em algum momento, ser ruim. Então, eu acho que é interessante isso também. A minha preocupação é que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização não só por parte dos clientes, mas também dos próprios advogados. Porque como a Raíssa bem falou, às vezes o cliente ele quer fazer as coisas mais rápido, ele não conversa com o advogado, só que aquela regra de ouro que a gente sempre fala continua sendo válida. Vindo da internet, você tem que desconfiar de tudo. De tudo. Vê uma mensagem falando assim, saiu, etc e tal, papapá. Beleza, doutor, posso marcar no seu escritório então pra gente fazer isso junto? Não faz nada sozinho. Marca para ir no escritório para fazer junto. Ou fala assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ligar para a gente poder pegar as informações, pode ser? Aqui pelo WhatsApp eu não quero pegar nada. Nunca você faça nada pelo WhatsApp se alguém entrar em contato com você. É você quem faz o contato ou tenta marcar um contato pessoal. Isso do lado do usuário. Essa é a forma que o usuário tem de se prevenir para essa fraude. Do lado do advogado, não tem muito o que fazer. Mas o que eu tenho recomendado para o pessoal? Gente, o básico. Boletim de ocorrência na Polícia Civil com relação à falsa identidade. A pessoa está se apresentando como sendo alguém que não é. Você fazendo esse boletim de ocorrência, descrevendo o fato, você também já está se resguardando de eventuais dores de cabeça. Porque depois vem uma vítima dessa, a pessoa caiu no golpe, mas foi o escritório do fulano que entrou em contato comigo. E aí você vai ter que provar que focinho de porco não é tomada. Então, faz o boletim de ocorrência. Tem mídias sociais? Já publica nas suas mídias sociais um alerta para os seus clientes. Olha, atenção, estão entrando em contato com os nossos clientes, se apresentando como se fossem nós. Não somos nós, etc e tal. Faz esse aviso, torna público esse alerta. E se possível for, se você tiver ali os e-mails do seu cliente, se você tiver os contatos dos seus clientes, manda um aviso por rede social. Claro que para escritórios que têm cartas de clientes muito extensas, não dá para você avisar todo mundo. O comunicado acaba sendo mais eficiente, né? Exato, mas se você colocar um comunicado nas redes sociais, no site do escritório, já é mais eficiente. Não, e serve até para se resguardar, né? Exato, esse é o ponto. Se resguardar. Então, assim, o advogado não tem muito o que fazer a não ser alertar os seus clientes. Agora, o cliente, que é a vítima propriamente dita, tem que desconfiar sempre. Tem que desconfiar. Se você não teve conhecimento de seu advogado mudou de telefone, por exemplo, e chegou um número diferente, ainda que está com a foto dele, desconfia. Entra em contato no número anterior. Né? Vai no escritório, talvez. Vai no escritório, ainda mais se pede pagamento. Sim. Se pede pagamento. Se você, pro processo, tem que ter o seguinte, você vai pagar, geralmente, né? Pode, outras situações podem até ocorrer, mas geralmente o que você paga? As custas, e essas custas elas são pagas no início, ou se você perdeu o processo, ou se tem uma perícia no meio do processo, tá? E sempre, se você tem custas a pagar, essas custas vão estar em nome do judiciário. Não vai estar no nome do advogado, nem no nome de um terceiro, não. Ou sempre no seu próprio nome, não vai estar também. Vai estar nas custas, as custas são em nome da justiça. Vai pagar um boleto que o beneficiário é a justiça. Exatamente. Né? Então, você não vai pagar algo nesse sentido. Você não vai pagar pro advogado, você não vai pagar passa para mim o dinheiro que eu vou pagar as custas. Não, doutor, me passa o boleto que eu mesmo pago. Se for e aí você verifica as informações do boleto, porque se for uma situação real,
vai vir o boleto com os dados do Poder Do Judiciário. Poder Judiciário. Senão, nada feito. Agora, uma coisa que vocês falaram eu ainda não tinha visto, que veio a cópia integral do processo. Os que eu vi foi que vieram alguma intimação, alguma informação, mas a hora que você abre, é claramente muito errado. Mas a pessoa que recebe não vai ter esse claramente, para ela não é tão claro. Sobre isso, Mas do cópia integral não. a OAB de alguns estados, se não me falha a memória, a OAB de Goiás já está fazendo isso. E a OAB aqui do Mato Grosso do Sul também vai começar a fazer isso. Eu tenho visto a movimentação. Eles estão trabalhando em conjunto com o Tribunal de Justiça para verificar quem é que está tendo acesso aos processos. Porque a gente também tem que lembrar que o acesso que é feito ao processo e o download do processo integral deixa rastro. Com certeza. Você tem ali a matrícula da pessoa que entrou, você tem o nome de quem entrou, data, horário, todas essas informações. Eu sei que em outros estados já foi firmada uma parceria da OAB com o Tribunal de Justiça e me parece que aqui no nosso estado já está sendo buscada essa parceria. Então, pode ser recomendado a OABs de todos os estados que comecem a fazer essa abordagem também. Tem como se fosse um log de acesso. Sim, mesmo na consulta pública, né? Vai ter Assim, para quem já trabalhou no judiciário, eu trabalhei por algum tempo. Para você acessar o sistema, você tem que colocar a sua matrícula funcional, né, o seu registro funcional e a sua senha. Mesmo um advogado, para ter acesso ao sistema, ele usa o certificado digital com CPF e senha. Todos esses acessos ficam registrados com data e hora. Qualquer acesso fica registrado com data e hora. Então, se alguém está fornecendo a íntegra do processo, basta verificar quais foram os registros que fizeram o download integral do processo. O sistema te dá essa informação com data e hora. E aí você vai questionando, vem cá, esses CPFs aqui, essas matrículas aqui, fizeram o download. Vem cá, você fez? Você fez? Você fez? Para quê? Quando? Por quê? Em todos os sistemas fica, né? O ESAG, PJE fica também. Todos, sem exceção. Por isso que eu já cansei de falar, gente. Todo acesso à internet deixa algum tipo de rastro. A anonimização completa e total é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Então tem um rastro para você encontrar quem é que está pegando esses mas processos. mesmo na consulta pública, né? Porque existe a possibilidade de você consultar o processo sem login e senha. Mas aí você não tem acesso às peças. Você tem acesso só às movimentações. No ESAG? Mesmo no ESAG, até onde eu sei. Sai lá, por exemplo, A consulta pública. Se você tem login e senha de advogado, né? Você consegue acessar o... Você consegue. Mas pela consulta pública simples, só a movimentação. É só a movimentação. Tipo, sentença proferida. E Mas você não tem acesso à sentença. O dispositivo da sentença. Tipo, vistos, etc, por exemplo. Mas você não tem a sentença inteira. Aí, se você tiver a senha do processo, aí sim você consegue acessar, né? E aí, por isso que você vê, com essa senha, com esse login, com esse registro, você tem um rastro ainda para poder chegar no cara. Ou seja, é questão de um pouco de boa vontade também para descobrir quem são essas pessoas. Sim, sim. Agora, a Raíssa bateu num ponto para mim que foi fundamental, cara. O que motiva as pessoas a acabarem sendo vítimas desse tipo de crime? A morosidade do judiciário. Com certeza. Cara, você entra com um processo hoje. Eu tô com um caso real, eu tô com uma ação de dano moral contra uma operadora por fraude de SIM swap. Uma coisa que é relativamente simples. Meu cliente era cliente dessa operadora, o golpista entrou em contato com a operadora, cancelou a linha dele usando os dados dele, a operadora não certificou que ele era o titular da linha, ou seja, falha no tratamento de dados, Sim. cancelou a linha dele. Aí o mesmo golpista, quando você cancela a linha, o número fica imediatamente disponível no sistema da operadora. Ele pegou o número. Outro golpista pegou o mesmo número e botou num chip pré-pago. Pegou a foto. O que ele fez? Não. Ele começou a invadir todas as redes sociais dele com o recurso de esqueci minha senha. Porque onde é que você recebe o código de autenticação? Por SMS. O cara invadiu todas as redes sociais dele e começou a fazer fraude da venda falsa, golpe da venda falsa. E aí o que aconteceu? Uma galera caiu no golpe e foi pra cima dele depois. Tipo, cara, mas eu não tô vendendo nada. Não, mas eu já depositei o dinheiro, você vai ter que me arrumar a grana. Ameaçaram foi entrar com um boletim de ocorrência contra ele. Nossa. Entramos com a ação contra a operadora. Entramos com a ação contra a operadora. É claro que eu não vou falar qual é a operadora. Mas assim... Cara, o processo já tem quase 4 anos. O processo já mas tem você quase conseguiu 4 recuperar anos. todas as contas e tudo mais? Não, conseguimos. Recuperamos as contas, recuperamos as linhas. A gente fez o bloqueio cautelar das linhas
na época para evitar novas fraudes, etc. Mas a gente não conseguiu a sentença até hoje. Já tem 4 anos o processo. Então, assim, me preocupa porque... E ele é um cara, ele é um cliente, ele é muito amigo meu. Assim, de 2 em 2 meses ele me manda mensagem assim: e aí, saiu a decisão? Eu falei, cara, não saiu ainda. É complicadíssimo. Não saiu. Aí eu fico pensando, esse cara é o alvo ideal para esse tipo de golpe. Porque se alguém pegar a minha foto e entrar em contato com ele e falar assim, cara, saiu a sentença, manda para mim aqui milão para poder levantar o alvará. Ele vai mandar na hora, porque ele tá ansioso por essa decisão. Sim. Então a gente tem que começar a repensar também um pouco a própria estrutura do judiciário, para não alimentar esse tipo de fraude. E esse ponto da morosidade, ontem eu estava conversando com uma colega, ele gera um sentimento até um pouco... Não é nem constrangedor, é um sentimento de, poxa, passou tanto tempo que agora nem mais faz sentido isso aqui. Né? Perde o sentido do processo como um todo. Obviamente que a pessoa sempre vai querer receber a questão financeira. Só que já passou tanto tempo que aquele sentimento que deveria ser reparado por meio de uma indenização, por exemplo, quando a gente fala de dano moral, ele já não existe mais. Você fala, puxa, tudo bem. E às vezes até surge a perspectiva de, mas agora eu recebi esse valor X, mas agora isso aqui é tão pouco, perto do que eu passei lá na época e decorreu todo esse tempo. Só que, assim, são questões também que a gente precisa avaliar. Eu acho que o CNJ tem no relatório deles de CNJ, de Justiça em Números, que o Brasil é um país que tem muito litígio. É da nossa natureza. Demais. Então, assim, qualquer coisa vira processo. Várias reformas legislativas já tiveram a intenção de barrar isso. A título de exemplo, eu sempre coloco a reforma trabalhista, que trouxe a sucumbência no processo de trabalho, que não tinha. Então, todo mundo entrava com reclamação trabalhista, que não ia pagar nada no final. Enfim... A questão da gratuidade da justiça também, com a reforma do CPC, de que ela tem que ser devidamente comprovada, não basta a simples declaração. Então, tudo isso tem como fim último também diminuir o número de processos. A gente teve também a questão da resolução alternativa de conflitos, para que as pessoas pudessem olhar outras formas de resolução de conflitos, que não só o judiciário, porque o judiciário estava muito abarrotado já. Mas existe também... A situação de que, mas eu também não posso barrar o acesso à justiça. Se a pessoa quer entrar, ela vai entrar. E ela tem que ter a resposta. O processo é público, né? Tem tudo isso. Publicidade. Só que a gente tem isso. É da natureza do brasileiro essa litigiosidade. O litígio é da nossa natureza. E isso abarrota o Poder Judiciário. E aí vem todas essas questões da mesma forma. Aí você pode falar melhor que eu. Eu não sei se em outros países nós temos... tanta diversidade de golpes digitais como nós temos no território brasileiro. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso. Essa pesquisa culminou na publicação do livro com o professor Bernardo de Azevedo. E a resposta é não. Não. Tem muito golpe? Tem. Tem bastante golpe. Mas nós temos características que são únicas aqui no Brasil e que fazem com que a gente se torne mais vulnerável ao golpe. Por exemplo, a maioria dos golpes que a gente vê hoje é com relação ao Pix. O Pix não é um modelo de pagamento que está presente em todos os países. Ele é algo assim que tem em muitos países africanos, algo bem parecido. Nós temos aqui no Brasil, nós temos em alguns países da América Latina, alguns países da Europa têm modelos parecidos de pagamento direto, etc. Mas o fato é que aqui no Brasil os caras eles conseguem ter uma imaginação absurda para poder criar o argumento da fraude. A base da fraude sempre é a mesma, enganar a pessoa para fazer um pagamento indevido. Agora, como que eu convenço? Cara, o céu é o limite. Essa semana, por exemplo, foi meu aniversário. Que vocês denunciaram isso no último episódio, não vem não. Cara... Tentaram, no dia do meu aniversário, tentaram aplicar golpe em mim 2 vezes. Eu recebi 2 mensagens. Parabéns, aqui é a confeitaria não sei qual. Hoje é seu aniversário, estamos presenteando você com um bolo. A única coisa que você precisa fazer é pagar a taxa de entrega de R$59. Eu falei, cara... Muito bom, hein? Cara, eu olhei assim e falei, não pode ser. Mas pelo menos o golpista mandou parabéns, né? Pelo menos o golpista me mandou parabéns.
Então, assim, eles fazem Eu isso. sabia que era meu aniversário. Então, em Dia dos Namorados eles fazem isso. Ó, Ah lá, ó. Sexta. Não, mas Agora, comigo não. Agora sim. Comigo não. Eu nunca caí nesse golpe, infelizmente. Nunca nem tentaram comigo. Eu sou um desgraçado nesse ponto. Mas continuando. Queremos ver outros golpes. Mas, ó, talvez, de no Dia dos relacionamento. Namorados eles fazem com buquê e cesta café da manhã. No Natal eles fazem com brinde. Em Dia das Crianças eles fazem com brinde. Dia das Mães eles fazem. Dia dos Pais eles fazem. Páscoa eles fazem. Aniversário. E é sempre a mesma coisa. Olha, você ganhou. Só tem que pagar a taxa de entrega. Ou seja, você não ganhou. Ou seja, você não é assim, tipo, o bolo é de graça, a taxa de entrega não é. Aí você paga a taxa de entrega e fica lá sentado esperando. Meu bolo vai chegar um dia. Pessoal, pode vir, viu? Pode vir que o bolo tá chegando. Pode vir. Então, assim, pô... Mas vocês não acham também que... Os caras imaginam várias formas de fraude, não tem jeito. Não. A nossa cultura muito imediatista, né? E também a própria facilidade das coisas, né? De querer as coisas mais fáceis, também facilitam. Então, por exemplo, eu quero receber... Você pode pegar os golpes desses de advogados, né? Que a gente estava acompanhando. A conversa se limita ali dentro do processo, aí fala, ó, paga agora que amanhã o benefício já está na conta. Amanhã a sentença tá na conta. Eu já vi uma vez aí os caras colocando assim, que se demorasse muito, poderia bloquear o valor. Então, e aí, assim, você gera esses gatilhos, mas você pega também o imediatismo. Ó, você pagando agora, amanhã já tá pronto. Fala, puta, até que enfim, então eu quero agora. E também a questão da facilidade. Ó, né, de ter um negócio fácil na mão. Ó, se você pagar... Você ganhou o carro aqui, você paga, né, os golpes que a gente via. Você ganhou o carro, vai ter que pagar só a transferência do carro, que é R$5.000. Aí você fala, beleza, Cara, eu ganhei um carro de 100 mil, tô pagando 5 mil, então tô no lucro. Golpe do falso emprego, cara. Um cliente meu uma vez caiu nessa. E olha que bizarro. Ele pegou, levou o currículo para uma empresa. E deixou o currículo nessa empresa. Legal. Coisa de uma semana depois, ele recebeu uma ligação. Oi, aqui da empresa tal, a gente recebeu o seu currículo, que você está querendo entrar aqui para trabalhar no cargo tal. É você o fulano? Sim, sou eu. Ah, então, a gente analisou seu currículo, a gente gostou pra caramba e a gente quer contratar você. A gente só precisa ver algumas coisas assim. Você tem a formação específica na área? Tenho. Ah, você tem a especialização na área? Tenho. Você tem uma certificação assim, assim, assado? Não, não tenho essa certificação. Tá, o negócio é o seguinte, é que a gente gostou muito do seu currículo, a gente quer contratar você. A gente tem um parceiro que faz a certificação pra gente. Você manda para ele um Pix de R$700, ele já vai mandar o certificado no seu nome, e aí você se compromete a assistir as aulas online. Ele vai te mandar o link, você assiste as aulas online, a gente vai estar com o seu certificado aqui, a gente já faz a sua contratação, e você já começa na quarta-feira, pode ser? Pode ser. Tá, então tô te mandando a chave Pix dele. O cara manda o Pix e acabou, desaparece. Aí chega pra trabalhar quarta-feira. Chega na quarta-feira, quem é você? Cara, golpe do falso emprego. Os caras fazem isso. Impressionante. O cara entrou em contato comigo e falou assim, cara, fizeram isso. Eu falei assim, bicho, é golpe. Ninguém vai cobrar de você dinheiro pra te dar uma vaga de trabalho. Se você precisa de uma certificação específica, o cara vai olhar pra você e vai falar assim, olha, então corre atrás dessa certificação. Um outro golpe que a gente já tinha, acho que a gente até chegou a comentar outras vezes, mas que ainda é recorrente, é em relação ao INPI. E o INPI também, cara, acontece muito disso. Porque, de fato, assim, existem registros de marca lá que você vai fazer que é rapidão. Não sei como funciona, né? Não tem muito um critério. Mas em questão de 6, 7 meses está pronto. Tem outros que demoram um ano e meio. Né? E a mesma coisa também, ele não tem o INPI, ele acho que a cada 15 dias é que vai ter, né, uma nova revista e onde saem algumas decisões. Então, é algo que não é muito rápido mesmo. Só que essa revista é pública. Essa revista é pública, essa revista tem ali os dados muitas vezes ou da pessoa que registrou, né, do cliente que está registrando, ou do procurador. Então, quando é uma pessoa direta, ou quando está o e-mail, muitas vezes é por e-mail que eles fazem esse golpe, está o e-mail ali da pessoa que está pedindo o registro, o que eles fazem? Eles pegam e falam assim, ó, o seu registro de marca tal, e coloca o nome da marca, coloca o nome da pessoa que está pedindo o registro, coloca o número do processo,
falou, teve um andamento assim, ou então teve uma impugnação, e para você ganhar essa impugnação, paga esse boleto aqui de R$350, e aí já vem o boleto. E a pessoa me diz assim, eu tô tentando mesmo um registro de marca, acho que é isso aqui mesmo. E a gente tem que tá abrir, certo. e a gente tem que até abrir um parênteses. Essa revista precisa ser pública, Sim. né? Não tem como você falar... Porque quem tá ouvindo a gente vê a descrição do problema que o Bino deu. Mas é só fazer com que essa revista não tenha acesso público. Não adianta, ela precisa ser pública, porque em registro de marca, a impugnação faz parte. A pesquisa da marca faz parte. Fora que administrativamente a publicidade é requisito de validade. Exatamente. Mas aí, então, voltando aqui no contexto disso tudo, quando a gente fala de golpe e pelo Brasil ter muito essa característica, né, de ser um país que tem grande criatividade para golpes, isso a gente volta sempre na questão social. A gente é um país que tem um nível de educação muito baixo, uma desigualdade muito grande, e isso impacta muito quando a gente fala de golpe, né? Então, as pessoas, nós temos uma grande parcela da população muito endividada. Inclusive, nós já temos aí a lei do superendividamento, justamente porque nós temos esse core, digamos, de endividamento. Então, qualquer dinheiro... E por isso as bets pegaram tanto aqui no Brasil. Tudo por uma questão cultural, uma questão social, uma questão de querer o dinheiro agora também. De querer o dinheiro agora. E de não ter uma perspectiva de mercado de trabalho também suficiente para suprir toda essa mão de obra, né? Não é que faltam empregos, é que talvez faltem empregos suficientes para a subsistência dessas pessoas. Ou às vezes falta também uma remuneração adequada para fazer com que as pessoas se interessem. Então, por isso também é tão difícil manter as pessoas nos empregos, né? Elas vão pulando de emprego em emprego, porque o que for melhor, o que tá paga pagando melhor. Muitas vezes. Então, tudo isso é uma questão social por trás quando a gente trata de golpe. E que a questão social ela é sempre quase impossível de se resolver. E aí, as pessoas vão tendo essas ideias. A gente é muito criativo por natureza. A nossa cultura é assim. E, inclusive, a gente percebe isso no carnaval. E isso é muito bom. Isso é um lado bom, que não tem em outros países. Mas, na perspectiva ruim, é isso. N tipo de golpes, pessoas caindo, ignorância da população em muitas áreas do conhecimento. Ignorância no sentido de todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Mas isso, quando a gente trata, juntando, né, os fatores, falta de dinheiro, déficit educacional, mercado de trabalho complicado para a inserção dessa mão de obra, baixo salário, tributação muito alta, né, que a gente tem, toda essa perspectiva contribui para que o indivíduo, na hora que receba essa notícia no WhatsApp, fala, puxa, saiu o meu processo, graças a Deus. O judiciário demorou tanto, mas agora saiu e eu vou. E também a perspectiva do jeitinho brasileiro de falar, puxa, que bom que veio direto para mim, não vou precisar pagar meu advogado aqui. Vou pagar direto. E eu ainda vou somar mais um elemento complicador. O brasileiro, infelizmente, ele ainda tem aquela dependência intrínseca de querer alguém para resolver o problema em nome dele. Sim. Ele pensa assim, se eu for vítima de um golpe, eu vou na polícia. Eu vou na polícia, eu vou processar, eu deixo que a justiça resolva o problema. Exato. Só que não é assim que funciona, porque dependendo da fraude que é praticada, mesmo as autoridades ficam de mãos atadas. A gente tem que saber, por exemplo, que... lei. Vamos começar do básico. Nós temos hoje lei para tentar discutir essas fraudes eletrônicas? Temos. Nós temos o artigo 155, parágrafo 4º, que fala do furto cometido por meio informático. A gente tem o artigo 171, parágrafo 2º-A, que fala do estelionato por meio informático. A gente tem o 171-A, que fala da fraude envolvendo criptoativos. A gente tem outros crimes, por exemplo, como a própria falsa identidade, que é muito utilizado nas fraudes do Pix. Você consegue enxergar a existência do crime, você consegue observar todos os elementos que constituem o crime. Isso é fácil de você ver. O grande problema, muitas vezes, ainda está na apuração da autoria. Nós temos limitações enormes para poder chegar no autor do crime. Tudo bem, a gente tem visto cada vez mais notícias do tipo, a polícia desmantela a quadrilha que aplicava golpes pela internet. Só que, gente, essas quadrilhas que estão sendo desmanteladas, com todo respeito, elas são
uma fração irrisória perto da quantidade de fraudes que são aplicadas. Sim. Porque o volume de fraudes é muito grande. E se o cara souber trabalhar o básico de anonimização, ainda que eu tenha dito para vocês que é muito difícil uma anonimização plena, mas não é muito difícil você também conseguir uma anonimização que já seja suficiente para você cometer esses crimes. É que ela é cara, né? Por isso que às vezes Exato, ela é cara. Mas é possível? É. E tem um ponto aí que é o elemento complicador ainda maior. Eu ouvi essa de um técnico de segurança que trabalha na Holanda. E ele falou assim, sabe qual é o maior obstáculo hoje para a investigação de algumas fraudes digitais? A Lei Geral de Proteção de Dados. Em qual sentido? Porque não pode ter acesso? Ela cria um monte de barreiras para você fazer a quebra de sigilo informático e obter as informações da pessoa. Ainda que ela estabeleça que ela vai ter exceções relacionadas à segurança nacional, investigações, etc. Então, assim, isso não é só Brasil, não. Isso é o mundo inteiro. Isso é o mundo inteiro. A gente ficou tão preocupado em criar um ambiente seguro de privacidade que hoje qual é o principal canal de fraudes que nós temos no Brasil? O WhatsApp, que é um dos canais mais seguros por conta da criptografia e que são utilizados para golpes. Sim. Então, olha a dicotomia, olha a complicação que a gente tem. A gente tem hoje obstáculos para investigação, obstáculos para apuração de autoria, porque as ferramentas que muitas vezes são utilizadas possuem camadas gigantescas de proteção e criptografia. As ferramentas que foram criadas para garantir a nossa privacidade agora estão sendo usadas como combustível para a prática de fraudes. Tanto que a União Europeia já está discutindo agora a reformulação da criptografia. Eles querem reinventar a criptografia ou eles querem o fim da criptografia. A Amazon agora foi criticada pra caramba. Foi a Amazon que criticou, desculpa. Porque a União Europeia teria pedido que eles criassem um backdoor, onde eles poderiam entrar e acessar as informações dos usuários. E a empresa se recusou a fazer isso. Então, assim, a gente hoje está nesse conflito enorme da privacidade, da proteção, do sigilo dos nossos dados, mas, ao mesmo tempo, de ver todos esses instrumentos sendo utilizados para a prática de fraudes. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir mão da nossa privacidade e proteção por um pouco de segurança? Isso tem que ser muito debatido. Muito debatido, até porque talvez a gente nem tenha tantos dados privados mais. Se for pensar por um lado ruim, os nossos dados estão aí. E outra disponíveis. E só para fechar um pensamento inicial que eu tinha falado, o grande problema é que a gente sempre acha que outro vai resolver o nosso problema, né? Vou procurar a polícia, vou procurar o judiciário, vou procurar o advogado. Sendo que para fraudes eletrônicas, a melhor solução ainda é a prevenção. Sim. É melhor você evitar o problema do que tentar resolver o problema. Então, tem que desconfiar de tudo. E aí entra o que você falou. Falta letramento, falta conhecimento. As pessoas têm que desconfiar dos links que recebem. As pessoas têm que desconfiar de uma oferta que seja boa demais para ser verdade. As pessoas têm que desconfiar do e-mail que está recebendo. As pessoas têm que desconfiar de promessas, de promoções ou de ganhos muito fáceis. Sim. E as pessoas... Por que o jogo bombou do jeito que bombou no Brasil? Porque foi criado todo um ecossistema de influenciadores que vendeu a imagem de que aquilo era ganho fácil. Sim. E ainda tem gente que acredita. Exato. E o que aconteceu? Chegou onde a gente chegou agora. A gente está com famílias com 20% do orçamento livre comprometido com apostas eletrônicas. Porque já era da nossa cultura esse endividamento. As pessoas não pensam antes de se endividar. E as pessoas querem dinheiro rápido, fácil. Exatamente. Eu quero a próxima receita para ficar rico na internet. Todo mundo hoje quer ser influencer, todo mundo quer ter um canal no YouTube, toda menina mais bonitinha quer abrir um OnlyFans. A verdade é essa. Porque todo mundo quer uma receita para ganhar o dinheiro rápido. Nós ainda temos uma... Isso é muito cultural, né? Isso é cultural de, assim, desde sempre, de entender até da forma de estruturação do Brasil, né? Como foi o nosso processo de formação, criação. Isso reflete até hoje.
Então, por exemplo, você pega a mentalidade do... Só a título de exemplo, não falando que é melhor ou pior, mas o norte-americano ele tem uma mentalidade muito mais empreendedora e muito menos dependente. Isso é pura Aqui a verdade, gente né? tem o inverso, a gente é dependente. Para empreender aqui é muito difícil. Né? Então, e quem se arrisca a empreender... Por isso que quem se arrisca a empreender, geralmente dá certo. Vai, obviamente, né? Tem os percalços e tudo mais, mas... Porque são poucos que arriscam. A maioria é o pensamento inverso. E quando sucede, é criticado. E quando sucede é criticado, porque a gente tem muito Vira a vilão. crença de que o dinheiro é algo ruim. Então, quem ganha muito dinheiro é o vilão. Eu acho que o dinheiro é algo ruim. Por favor, livrem-se desse mal. Eu vou dar a chave Pix pra vocês. Pra vocês se Não livrarem. deixem isso na sua Se vida. livrem desse mal. Eu vou dar o Pix pra vocês. Tirem o mal do seio da família de vocês. Pode mandar pra mim que eu cuido desse mal pra vocês. Eu administro. Eu Não, mas administro esse ponto mal. que a Raíssa Mas falou é. aqui do empreendedorismo é um negócio muito real, cara. A gente lida com isso todos os dias, né? Você vê que as pessoas aqui no Brasil, a gente teve uma cultura de sempre esperar que o Estado faça por nós, né? A gente quer que o Estado forneça, a gente quer o benefício do Estado. Então, A gente quer a proteção do Estado. a dependência do Estado é muito grande, né? Aí você pega, agora, semana a gente estava conversando sobre isso. No Brasil, a média de leitura é de 3 a 4 livros no ano. Enquanto se você vai para os Estados Unidos, a média de leitura é de 11 livros para cima no ano. Entendeu? E isso mostra que a gente tem uma certa dificuldade com o analfabetismo funcional, né? Muito. Aquela pessoa que de fato sabe ler, escrever, mas não sabe interpretar, não entende, né, o que está acontecendo. Muito por conta disso. E a gente está sempre uma dependência do Estado. Hoje você pega uma criança que está na escola, ela vai ser alfabetizada a partir do 3º ano. Antes, quando a gente era criança, a gente ia pro 1º ano ali do fundamental, do pré você já tinha que sair alfabetizado. Se você não soubesse ler e escrever pelo menos no pré, você tinha que fazer 1 ano de alfabetização para depois você ir para a 1ª série. Né? Então, hoje não. E hoje você não pode mais Você tem reprovar. promoção automática. Você não pode reprovar, você não pode deixar de recuperação. Então, é muito complicado, né? Parece que você está empurrando as pessoas para ter um número lá na frente e esse número ele vem por quê? Porque o Estado precisa ter um número, fala assim, olha, a gente tem aqui não sei quantas pessoas formadas no Brasil. Beleza, mas esse formado, ele faz o quê? E junto com essa educação formal, a gente já devia estar dando educação digital, há muito tempo. A gente já devia estar dentro das escolas ensinando exatamente o básico de letramento digital. Básico. Galera, proteção de dados é isso aqui, Segurança digital é isso aqui, Para você se prevenir de uma fraude digital, é isso aqui, Você vai ter que tomar cuidado por causa disso, disso e disso. Eu me surpreendo. Mas só que assim, só jogando um ponto nisso daí que você falou. Qual que é o interesse do Estado nisso? Porque se você pensar que o Estado ele prefere que você seja um analfabeto funcional para que você não critique o Estado, entendeu? Então por que eu vou dar um letramento digital? Porque as pessoas, na verdade, elas estão esperando o quê? Eu vou um pouco além. Censura esse cara, ou tira a rede social desse cara, ou não deixa esse cara falar, porque o que ele fala, uma pessoa pode estar Eu interpretando vou um como pouco além. mentira ou não. Eu nem falo em ignorância, eu falo em relação de dependência. É manipulação. Porque né? se você dá educação de qualidade e se você dá o letramento digital para que a pessoa consiga ela mesma evitar as fraudes que podem ocorrer, Ela vai evitar ela fraude. se torna independente do Estado. Eu não preciso procurar a polícia, eu não preciso procurar o judiciário, eu não preciso que o Estado crie uma lei ou alguma coisa para me proteger, porque eu já vou estar evitando problema. Isso é uma analogia clássica que eu uso com a questão da informática. Sempre que me perguntam, Rafael, qual que é o melhor antivírus para o meu computador? O melhor antivírus é o usuário. Você mesmo, É só você não instalar nenhum programa malicioso, é só você saber os sites que você visita, é só você não sair clicando em qualquer link bizarro, que você nunca vai ter um vírus no seu computador. Cara, eu não tenho um antivírus instalado no meu computador há mais de 20 anos. E só com bons hábitos você evita esse tipo de dor de cabeça. E é simples de você fazer isso. Você não pode criar a vulnerabilidade. E outra coisa, então agora eu vou invadir o computador do Rafael. Cara, não tem informação sensível lá dentro. Eu não uso meu computador nem para acessar banco. Para acessar banco eu uso o celular. Também. Matei minha vida no meu computador. O meu, sabe o que vai ter? Vai ter foto de meme. Profissional, digo. Vai ter meu foto de meme, as aulas que eu preparo, os artigos que eu escrevo. Acabou. Então, assim,
A gente tem que mostrar... Então invadam o computador do chefe para ficar um pouco mais inteligente. O que me surpreende... Não, meu computador tem 9 anos de idade, cara. É uma carroça, coitado. Computador, celular eu posso trocar a cada 2 anos. Agora, computador eu troco quando o bicho tá dando sinais de morte já. É aquele coloridinho da Mac de mesa. Exato. Tá aquele lá aparelhos. Tipo, você abre e range a dobradiça. Você mete WD-40 pra ver se para de ranger um pouco. É aquilo que a gente tava falando, sabe? As pessoas, elas precisam ter a base do letramento digital para começar a trazer para o digital algo que o brasileiro normalmente já tem. O brasileiro já tem cultura de segurança. E eu posso provar isso para você. Você vai sair de casa, você checa se você trancou a porta. Antes de você dormir, você dá uma volta para ver se você fechou as janelas. Você vai sair com o teu carro na rua, você confere se você trancou o carro. E você não larga teu carro em qualquer lugar. Você quer largar teu carro num lugar iluminado. Você não vai colocar num canto escuro. Se você está andando com relógio, com telefone, você evita lugares isolados para você não ser assaltado. Uhum. Tudo isso é cultura de segurança. Por que raios a gente não leva isso pro digital? Por que no digital a gente ainda clica em qualquer link? Por que a gente ainda acredita em qualquer oferta? Por que a gente ainda acredita em qualquer mensagem? Se a gente é desconfiado no nosso dia a dia, por que a gente não está levando essa desconfiança pro digital também? Ah, mas é ruim desconfiar de tudo. Meu amigo, mas às vezes é necessário. No mundo ideal, a gente não precisaria desconfiar de tudo. Mas a internet, cara, a internet é pura maldade, só falta o bigodinho. Se não tivesse comido a maçã... A gente... Aí, ó, pronto. Na quaresma não pode. Faz isso não. Ó, essa sua fala me trouxe 2 pontos. O primeiro deles é que as tecnologias da informação em geral, elas geram no usuário uma falsa sensação de que tudo é muito correto dentro delas. Elas não geram, e talvez isso é até a forma como elas são postas. Então, gera essa ilusão de que nada pode dar errado dentro da internet. É tudo muito confiável. Então, é tudo muito certo. E isso faz parte desses sistemas, né? Faz parte do, digamos assim, do meio ambiente digital. Agora, para as pessoas entenderem isso, elas precisam do letramento digital. Para entender que não, pode ser um site bonito, pode ser um site perfeito, a pessoa pode parecer super boa naquela foto de propaganda, mas não, você precisa desconfiar. Mas a tecnologia, ela traz essa falsa sensação não é de bondade, essa falsa sensação de que não existe perigo nenhum no uso dessas tecnologias. Ela traz isso como uma característica dela. E um outro ponto, que é também um ponto cultural do brasileiro, que o brasileiro ele tem sempre um coração muito grande, diferente de outras populações de outros países, a gente sempre tem a perspectiva de primeiro eu confio, depois eu quebro a cara, aí eu desconfio. Uhum. Enquanto em outros países, né, ao redor do mundo, é o seguinte, eu não confio em você, acabei de te conhecer, aí você vai fazer algo que vai conquistar a minha confiança. E aí, então, eu passo a confiar em você e passo a dividir profissionalmente, pessoalmente, todas as minhas questões. Mas você tem que conquistar o seu espaço. Aqui a gente abre as portas. Aqui a gente abre as portas, quebra a cara e depois fecha as portas. Mas aí já quebrou a cara, já quebrou tudo. Né? Então, isso é muito, muito interessante também. Essa questão da confiabilidade no meio ambiente digital, porque ela é muito como uma ilusão mesmo. Por isso, talvez as pessoas caiam tanto nos golpes aqui no Brasil, que elas têm essa... Pô, mas tá aqui, ó. Olha que site bonito, olha que lugar bonito que ele colocou. Né? A mensagem que ele mandou aqui tá tão correta. Né? Então, eu vou cair. E essa perspectiva do brasileiro de, primeiro, receber muito bem. Tanto é que a gente é um povo muito receptivo, né? Uhum. Muito embora em determinados países, em determinadas cidades, existam perfis diferentes. Às vezes, a população não é tão aberta... Né, no sentido de relacionamento. Tá falando daqui de Campo Grande? Especificamente de Campo Grande. Campo Grandense. Sérgio Buarque de Holanda, no livro O Homem Cordial, ele descrevia o brasileiro exatamente como um povo cordial. Só que cordial, ao contrário do que a gente pensa, etimologicamente falando, não é o cordial no sentido de educado. Cordial é uma palavra que deriva de coração. Então ele falava que o brasileiro é um povo muito... emocional. Ele é muito sentimento.
Somos emocionados. Somos emocionados, esse é o ponto. A gente é emocionado. A gente acha que a gente vai ganhar dinheiro fácil, a gente pula de cabeça. A gente vai com a cara da pessoa, a gente abre as portas. Meu melhor amigo. A gente se sente mal por desconfiar das pessoas. Sim. A gente se sente mal, pesa a nossa consciência por fazer um julgamento. Cara, eu não posso confiar nessa pessoa ainda. A pessoa olha pra você, mas você nem conhece, como é que você vai falar uma coisa dessa? Gente, exatamente por não conhecer que eu vou falar uma coisa dessa. Esse é o problema. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É muito doido isso, mas isso é cultural mesmo. É do, não sei, do brasileiro. O brasileiro é assim. Isso tem um lado muito bom, porém, quando a gente trata de meio ambiente digital, golpes, fraudes, é péssimo. É o prato feito para acontecer, para as pessoas caírem. E agora, as fraudes ainda estão ficando mais elaboradas com o uso de inteligência artificial. Eu estava conversando com a nossa equipe de produção aqui, o Gabriel. Cara, a quantidade de anúncio falso em rede social, e o que muitas vezes usa inteligência artificial, tipo fake de voz principalmente, para fazer anúncios falsos. Anúncio falso, por exemplo, eles colocam o vídeo da influenciadora com a voz da influenciadora narrando. E a voz foi feita por inteligência artificial. Tá tendo uma promoção agora aqui na loja tal, eles vão vender o kit do Harry Potter com preço super mega promocional, kits limitados. Você só tem que responder um teste e aí você pode comprar. E uma vez eu fui nessa pra ver. Realmente eles fazem um testezinho lá, 3 perguntinhas, você responde, abre o site da loja, tem todos os kits, os valores assim, tipo, de R$600 por R$200, de R$600 por R$100. Você fecha a compra, você pagou, dá tchau pro seu dinheiro, acabou. Já fizeram isso com kit de Harry Potter, já fizeram isso com caixa branca da Cacau Show, já fizeram isso com um produto de limpeza, um produto de beleza, estética, eu não lembro de que marca que era lá. Já fizeram com o Starlink, usando a imagem do deputado Nicolas Ferreira. Isso eu ia falar agora também. Porque o Elon Musk, para tentar driblar a censura, está fornecendo agora o equipamento de graça com assinatura vitalícia. Você paga, faz um pagamento só e recebe na sua casa e papapá. Gente, não tem como, gente. Tem que tomar cuidado. Como é que eu identifico esse tipo de fraude, então? Presta atenção no perfil que está publicando. Você vai ver que não é um perfil oficial. Não é um perfil, não é o perfil da loja, não é o perfil do comércio, não é o perfil entra no site da loja, entra na rede social da loja. Entra no site ou na rede social para ver se tem alguma menção. Sim. Clica no site para você ver. Você vai perceber que o endereço do site não bate com o endereço oficial. Tem alguma coisinha, uma letrinha diferente. Sim. Ano passado, na época do show do Linkin Park, quem estava vendendo era o pessoal da Ticketmaster. Os ingressos esgotaram em meia hora. Os ingressos esgotaram muito rápido, os ingressos do show. Começou a aparecer um monte de anúncio falso. Novo lote liberado, surgiram ingressos novos, lote liberado, pá. Só que você entrava no link, cara, era um clone do site da Ticketmaster. Era idêntico ao site da Ticketmaster. Mas o endereço lá em cima era tipo showlinkinpark. Sei lá o quê. Era linkinpark.show, por exemplo. Era diferente, pô. Era uma coisa que não tinha nada a ver. Então, você vê uma oferta que... lembrei um caso. Uma aluna minha caiu nessa. Putz. De toalha. Peraí. Apareceu ela caiu num golpe envolvendo toalha. Apareceu... Eu também achei que ela estava de toalha quando ela caiu no golpe. Os golpes do Linkin Park. Apareceu uma influenciadora que, não, esse kit de toalhas lindas vai ser seu para você pagar um valor barato, etc e tal... Poxa, toalha, que coisa, né? Toalha de banho. Pois ela disse que a mãe dela foi lá, comprou e nunca recebeu. Putz. Apareceu um anúncio desse, pessoal, com uma oferta muito boa para ser verdade. Checa o endereço da página, checa o perfil que está publicando, entra nas páginas oficiais, que vocês vão ver que em 99% das vezes é fraude. Isso tem muito no Instagram, né? Direto no Instagram. E detalhe, sempre patrocinado. É sempre patrocinado. É sempre patrocinado. E os caras impulsionam a fraude pra pegar a galera. Eu não entro em site patrocinado. Eu busco o que não é patrocinado. Isso, eu também. Mas eu vou passar uma dica que eu faço geralmente, tá? Porque às vezes você pega lá um negócio que é aquilo que o Chay falou. Você entra no site, ele tá idêntico ao site oficial, né? Digamos assim. Ainda que seja dessa forma,
eu pego e faço o seguinte, eu copio sempre o link e busco lá no Ruiz. Então eu jogo no Ruiz para ver se de fato é da empresa que tá me vendendo ou se é de alguma coisa terceira, Bem boa entendeu? essa daí. Ah, e tem um link também. Eu vou vai falando aí que eu vou procurar aqui para dar essa dica para os nossos ouvintes. Tem um site que é para verificar se o site é seguro. Se o site é seguro. Ele já te dá um score. Eu pego já. e faço o seguinte, ó, eu já fiz isso com site de banco, porque tem uma outra forma também Jogar no no Ruiz é banco. uma O que boa. o pessoal faz no banco? Eu já ouvi falar. Você tem que... Muitas vezes você entra no site do seu banco, lá, Banco Brasil. Você sempre digita a primeira vez a senha errada. Eles dão essa dica, por quê? Porque às vezes esse site ele tá com alguma clonagem, alguma coisa assim, aí depois ele tira e redireciona pro site oficial. Mas mesmo assim, eu já entrei, às vezes, clicando, vindo um e-mail do meu banco. Aí você clica lá no e-mail, né, para ser direcionado pro banco. Mesmo assim, eu pego o link, jogo lá no Ruiz, é WHOIS, para você verificar se aquele site ele é daquele fornecedor, se é realmente daquele fornecedor ou Essa é uma não. ideia bem boa. Porque senão você acaba jogando. Eu já tive casos de clientes meus que tiveram site não clonado, mas na mesma tentativa. Olha, eles vendiam lá um serviço e aí a pessoa pegou esse serviço, começou a falsificar o serviço, entendeu? Falsificar. E aí você entrava no site, tava mesmo, e ele usou o mesmo início de domínio com o ponto final, entendeu? Não era .com, era .net, entendeu? Diferente, Isso aí tem nome, tá? Quando a pessoa muda só um detalhezinho do nome da página na URL, o cara muda um detalhezinho, ou ele muda uma letra, ou ele usa até mesmo um caractere do alfabeto cirílico, que tem letras com significado diferente, mas que são parecidas com as nossas. Isso se chama ataque homográfico. O cara ele faz uma escrita parecida para você, com o olho um pouquinho desatento, você olhar o endereço. Ah, não, o endereço é verdadeiro. E não é não, tá? Já achei o site aqui, ó. O site é o possoconfiar.com.br. Boa. Possoconfiar.com.br. É uma página super simples. Aparece assim, Pô, posso legal. confiar nesse site? É copiar e colar o endereço. Isso é uma dica boa. Essa e o do Ruiz. Tá? Do Ruiz e do Posso Confiar. Essas dicas quem deu, tanto do Ruiz quanto do Posso Confiar, foi o próprio pessoal da NIC-BR. Eles trouxeram um artigo publicado. A NIC-BR que é dos registros, né? Sim. Aos nossos domínios. Eles publicaram um artigo em agosto de 2023. 8 formas de identificar se um site é seguro ou falso. Eles deram essa dica do possoconfiar.com.br e eles deram essa dica do olhar o Ruiz. Boa dica. Agora, assim, olhando da perspectiva do Estado agora, mudando um pouco a perspectiva, se você parar para pensar, o quanto que as pessoas que formulam esses golpes viram quase que uma empresa, né? É um negócio muito organizado. Vai se organizando, né? É literalmente um crime organizado, uma nova forma de crime organizado. E o quanto é difícil para o próprio Estado reprimir essa nova forma de atuação. Isso que você falou é verdade, e olha como evoluiu. Há uns 2, 3 anos, você tinha aqueles golpes da falsa compra, né? Alguém que te ligava e falava, aqui é da central de atendimento, da loja tal, a gente identificou aqui uma compra no seu cartão, etc. E você olhava e falava, os bancos começaram a falar, né? Olha, nós não entramos em contato, as lojas, a gente não entra em contato, papapá. Começaram a trazer essas dicas, né? Hoje, você recebe a ligação, é ligação de número 4004, tem gravação, como se fosse uma central telefônica mesmo. Digite o número tal para falar. Contato Bradesco, compra autorizada no valor de tantos mil reais na loja Casas Bahia. Se você reconhece essa compra, diz que 1. Se não reconhece, aguarde da linha para falar com nossos atendentes. Aí o atendente te manda pro WhatsApp e no WhatsApp ele começa a praticar a fraude. Os caras profissionalizaram pra caramba. É estruturado, né? Os caras estruturaram uma central telefônica para poder aplicar as fraudes. Por isso que a gente fala, tem que desconfiar. Recebi uma ligação dizendo que teve uma compra aprovada. Desliga. Vai olhar a sua fatura do cartão para ver se essa compra apareceu. Olha na sua conta corrente para ver se descontou. E se você ainda tiver alguma dúvida, procure pessoalmente o seu gerente do banco para resolver o problema. Nunca faça nada pelo telefone. A dica de segurança é essa. Não, e gera tanta insegurança que às vezes é real mesmo. O próprio banco ligando, mas eu já não confio. Eu falo, olha, tudo bem, eu vou na agência,
Mas às vezes seria muito mais fácil resolver pelo telefone. Poderia ser resolvido, mas eu já não... Mas eu vou te dar um relato que eu tô num caso exatamente assim. A pessoa recebeu uma ligação do número do banco, número do banco mesmo, saiu na BIM, o nome do banco, o telefone, se você joga no Google, do banco. Você joga o nome do banco e a cidade é o número do banco. A pessoa recebeu uma ligação do banco falando que era para ela fazer, estavam tentando acessar a conta dela, falando que era para ela fazer uma transferência para uma conta de segurança. Ela fez uma transferência de 15 mil reais para a conta de segurança e depois foi comunicar com a filha. Falou, aconteceu isso. Ela falou, mãe, mas como assim você acreditou nisso? Aí foi lá, era golpe. Aí foi no banco, ele falou, não, é porque parece que o nosso telefone foi clonado e tal. Não fez um anúncio sobre clonagem de telefone, não fez nada. Então você desconfia também que às vezes tem pessoa lá dentro, porque essa pessoa mesmo, essa minha cliente, há uma semana atrás ela tinha vendido uma área lá e ela recebeu um valor alto, recebeu um valor de 30 e poucos mil reais. Então alguém sabia que ela tinha recebido o valor, entrou o dinheiro e tirou esse dinheiro. E aí é por isso que a gente tem batido muito na tecla, no caso dessas fraudes eletrônicas envolvendo banco, que o banco tem que ser responsável. Porque olha só, em novembro de 2021, o Banco Central criou o chamado Mecanismo Especial de Devolução, que é para as fraudes envolvendo PIX, que todo mundo fala do Mecanismo Especial de Devolução, todo mundo lembra dele. Mas ninguém lembra do bloqueio cautelar. O bloqueio cautelar é uma ferramenta que os bancos têm que implementar para quando você faz transferências de volumes Fora de dinheiro que fogem do seu padrão. Porque o banco, cara, o banco hoje tem tudo automatizado. Ele trabalha com algoritmos. Sim. Ele conhece os seus hábitos de movimentação. Ele sabe quanto dinheiro entra, ele sabe quanto dinheiro sai, ele sabe quais são os pagamentos que você faz. Aí, de repente, você, do nada, começa a movimentar todo o seu dinheiro, começa a tirar todo o dinheiro do banco. O mínimo que o banco tem que fazer é bloquear a operação e imediatamente entra em contato. Olha, percebi uma movimentação estranha, a gente bloqueou. Foi você mesmo? Não, não fui. Então faz o seguinte, troca a sua senha. Pronto. Mas eu acho que isso eles já fazem. E aí Às entra... vezes. Às vezes. Que eu ia falar, Às vezes. Que eu tive um cliente que tomou um prejuízo lazarento. Entraram em contato com ele no domingo, fizeram ele transferir toda a grana que ele tinha na poupança, na conta de investimentos, fizeram empréstimo, tiraram o dinheiro. O banco mesmo só foi entrar em contato com ele na segunda-feira. Era um banco digital. Não? Banco grande, tradicional. Não vamos falar para evitar exposições desnecessárias, mas, cara, ligaram na segunda-feira. Ô, fulano, você movimentou aqui todo o dinheiro da sua conta no domingo? O que aconteceu? Uai, vocês entraram comigo? Não foi a gente. Esse é um caso nosso lá, né? É um caso nosso. Grande dinheiro, enfim. É um caso nosso lá do escritório. O Bino sabe a quantidade que foi mexida. Putz. Vixe. Não foi pouca coisa, não. Então, e a gente ainda perguntou, quanto tempo você tem essa conta? Tem essa conta há mais de 20 anos. E a movimentação dele nunca foi nesse Perguntamos, sentido. você está acostumado a movimentar essa conta? Não, nunca. Era minha conta para eu me aposentar. Fala, puxa. Eu só botava dinheiro lá. Eu botava dinheiro e investia. Sim. Pô, o mínimo que deveriam ter feito era, peraí, bloqueei, vamos checar isso aqui. Se você tenta fazer uma compra com cartão de crédito num valor um pouquinho mais alto, a central de cartão já barra. Isso, até porque eu ia falar, como as fraudes elas começaram em um primeiro momento com a questão bancária, né? Eu percebo que hoje em dia os bancos e o próprio Banco Central têm regras muito rígidas com relação ao banco. Então, quando essas coisas acontecem, fala, pô, já não era para acontecer, né? Nessa altura do campeonato. Tanto com relação a regras específicas relacionadas às transações, regras bancárias, quanto com relação a regras de segurança da informação mesmo. Então, eles são realmente muito cobrados, muito fiscalizados. Então, em tese, já não era mais para acontecer, mas a gente sabe que acontece. E da mesma forma, em contrapartida, voltando no golpe do advogado que a gente começou, também é legal perceber as iniciativas que o próprio poder público começa a fazer, né? Essa movimentação por lado do poder público. Você falou da questão do AB, a questão dos tribunais de justiça. Então, a gente sempre tem a contrapartida, mas talvez ainda não seja tão suficiente por causa do contexto do meio ambiente digital como um todo. Que aquilo que o Chaya colocou, de proteção de dados de um lado e repressão a crimes de outro, e como que às vezes essas coisas não se encontram. Exatamente. É muita coisa acontecendo, né, Muita gente? coisa. E aí a regra de ouro é aquela que a gente sempre fala. O usuário tem que desconfiar. Você viu que a gente começou a falar do golpe do advogado,
né? Para encerrar em outros tipos e o de duro é que no golpes. golpe do advogado, o advogado pouco controle ou quase nenhum tem sobre isso, né? Eu ia falar da possível participação de advogados, inclusive, né? Isso está sendo investigado, isso parece que já aconteceu. Houve uma quadrilha que foi desmantelada há pouco tempo que tinha o envolvimento de 2 advogados. Então, assim, a gente tem que ver até onde vai a extensão disso aí. Porque o fato hoje é que, para o crime organizado, as fraudes eletrônicas estão pagando bem mais do que as fraudes tradicionais. Sim. A gente, nos últimos anos, a gente viu meio que virar a balança. Aquelas fraudes, aqueles estelionatos clássicos que a gente já conhecia, fraude na entrega da coisa, fraude por meio de cheque, estão dando lugar à fraude digital, porque o cara ganha no volume. Sim. Fraude da entrega da coisa, beleza, eu ganho dinheiro passando a perna em 3, 4, 5 pessoas. Uma fraude eletrônica em uma tarde, eu passo a perna em 500, 600, 1000 pessoas. Nossa, Verdade. Sim. Eu só preciso ter uma lista telefônica para isso. E vai se organizando cada vez mais, que é o que a Raíssa falou. Então, assim, a gente fica nessa corrida de gato e rato pela segurança digital, a gente fica tentando criar cada vez mais instrumentos que possam combater essas fraudes, seja do lado da lei, seja do lado da investigação, mas no final da conta tudo se resume à prevenção. É o usuário que tem que se prevenir para não cair nesse tipo de fraude. Sim. Ele é a principal barreira de segurança que ele vai encontrar. Então ele tem que começar a entender que a gente está numa época em que a gente está vivendo meio que uma autocustódia. A gente precisa, de fato, tomar cuidado com os nossos dados. A gente tem que tomar cuidado com o nosso dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com o link que a gente clica, a página que a gente acessa, com a compra que a gente faz ou com quem a gente está conversando e acreditando. Sim. Porque depois que aconteceu, dá pra ajeitar, mas é uma dor de cabeça. É chato falar isso, mas tem que aprender a desconfiar. Quer ver uma dica que funciona super bem para esses golpes de WhatsApp? Conversa com a sua família e cria uma palavra-chave. Cria uma palavra secreta. Se alguém precisar pedir dinheiro, vai ter que falar a palavra tal. Todo mundo combinado? Combinado. Fulano, beleza, troquei o telefone porque quebrou a tela. Preciso de dinheiro para arrumar. Você me passa? Claro. Qual é a palavra secreta? Pronto. Tchau. Tchau. Mas com K ou com C? Então, assim... Gente, assim como a imaginação é boa para fazer fraude, a imaginação é boa para se proteger também. A gente é criativo para pensar formas de driblar isso. Gente, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Segue também nossos perfis nas redes sociais. Lembrando, hein? O primeiro comentário neste vídeo no YouTube tem que ser no YouTube. No Instagram não vale, no TikTok não vale, tem que ser no YouTube. Primeiro comentário nesse episódio que falar todos os funcos que já apareceram aqui no Control Alt Law, desde que a gente veio para esse cenário, viu? Vai levar o nosso livro, hein? Autografado por todos os apresentadores. Eu não sei como é que a gente vai pegar a assinatura do Anthony. É verdade. É verdade. A gente dá um jeito. A gente manda ele fazer digital, a gente imprime e cola. Imprime e cola ali. Mas vai ganhar esse livro, hein? O primeiro que mandar pra gente a lista completa de todos os funcos que já apareceram aqui. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.